Então, para que a gente entenda todo esse quadro, né, que ficou talvez um pouco confuso, então, para que a gente possa acompanhar o que aconteceu, nós temos, então, a criação do grupo Confúcio, né, e o grupo Confúcio ele se desfaz por causa de uma celeuma entre espíritas puros e kardecistas. Mas a base dele era o estudo do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Depois da, da divisão do Confúcio, um dos grupos que surge é a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. E eles estudam o seu foco é exclusivamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais tarde, eles vão agregar os 4 evangelhos de J.B. Rustem. E dali saíram 2 grupos, que é o grupo Congregação do Anjo Ismael e o grupo Espírita Caridade. Em 1879, a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, ela é administrada pelos científicos e aí ela muda de nome para a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Aí da cisão dessa Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, vai surgir a Sociedade Espírita Fraternidade. E aí sim, essa sociedade, ela tem as obras de Agostinho como o seu estudo básico. E ela, quando passa a ser administrada pelos científicos, ela muda de nome para a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Parte do grupo que não estava satisfeito com a fraternidade sai e funda também o grupo Saião. E aí nós vamos ter, na gestão do Bezerra de Menezes, esse grupo sendo absorvido pela FEB, funcionando dentro da Federação Espírita Brasileira como grupo Ismael. A Federação Espírita Brasileira, por sua vez, ela foi fundada pelo Augusto Elias da Silva com a intenção de orientar o movimento espírita e agregar as diferentes vertentes. Mas um grupo dissidente que não estava gostando, né, dessa postura, que eles provavelmente devem ter considerado morna, da FEB, cria o Centro União Espírita da Propaganda do Brasil. Né? Então foram vários grupos em cima dessas celeumas todas. E aí nós vamos ter a segunda gestão de Bezerra de Menezes, que o Júlio César Leal era presidente da FEB, e ele acaba renunciando porque ele tinha uma, uma simpatia muito grande pelos científicos, começa a frequentar o Grupo Espírita União, e aí começa a ter opositores dentro da própria FEB, porque o Grupo Espírita União tinha a mesma proposta da FEB, que era aglutinar o movimento espírita brasileiro. E, desculpa, ele acaba renunciando, e aí convidam Bezerra de Menezes para ser o presidente. E Bezerra de Menezes, nessa altura, já era frequentador do grupo Saião, o grupo dos humildes, e ali, quando ele assume a presidência da FEB, ele, em 1895, ele traz em peso todos os participantes desse grupo que eram rustenistas de carteirinha, né, rustenistas de carteirinha. Então, vai vir, junto com Bezerra de Menezes, o Bittencourt Sampaio, o Antônio Luiz Saião e o médium Frederico Júnior. E nessa segunda gestão, Bezerra de Menezes ele vai se aprofundar na, união, na orientação daquela federação com o aspecto religioso, moral da doutrina espírita, tendo por base as obras de Allan Kardec e de Rustem, e considerando como o Rustem era considerado um nível superior de espiritismo, e pouca ênfase é dada depois disso nos aspectos filosóficos e científicos do espiritismo. Então, assim, a gente vai vendo que depois disso a IFEB ela nunca mais deixou de ser rustenista. Né? A partir da segunda gestão do Bezerra de Menezes, ela continua sendo com essa vertente, né, que até hoje ela paga o preço por isso, com essa vertente mística. E que mais? A FEB também ela tem o seu mérito, porque ela acaba dando um foco muito grande na assistência aos necessitados, no receituário mediúnico, na ajuda a pessoas carentes, na ajuda a outras sociedades espíritas, principalmente na época que o espiritismo estava passando por perseguição, né? Mas é também nessa época que se coloca no estatuto da FEB a obrigatoriedade dos estudos da obra de Allan Kardec e também das obras de Rustem.
Essa briga vai até 2019, quando finalmente eles tiram do parágrafo único do Estatuto a obrigatoriedade, né, de estudar Rustem na FEB. E o Bezerra de Menezes, pela FEB, e o Torteroli, pelo Centro da União, eles viviam trocando farpas, tanto na imprensa espírita quanto na imprensa leiga, com as suas visões a respeito do que deveria ser a doutrina espírita aqui no Brasil. E o Bezerra de Menezes, né, ele tem uma série de artigos chamado Fiat Lux, em 1893, que ele vai rebater artigos da autoria de um dos diretores do Centro da União, que é o Vitor Antônio Vieira, que ele vai falar que o Espiritismo é uma filosofia social, que Jesus era um espírito igual a todos os outros, mas mais velho, que progrediu por mérito próprio. E aí a Bezerra de Menezes não vai gostar nada dessas posições e vai escrever esse artigo chamado Fiat Lux, descascando em cima do pessoal do Centro da União. Posteriormente, a FEB vai ter ela vai se dedicar à divulgação das obras rustenguistas. Então, a partir de 15 de janeiro de 1898, a FEB vai começar a publicar a tradução dos 4 evangelhos de Rustem, feitos pelo Marechal Everton Quadros, mas o trabalho não chegou a ser concluído. Em 1909, aí eles publicam em 3 volumes os chamados 4 evangelhos de J.B. Rustem, com a tradução do Sr. Henrique Vieira de Castro, e posteriormente, em 1920, a obra vai ser reeditada, aí com a tradução do presidente da FEB, o Dr. Guilhom Ribeiro. Mas como as obras de Rustem são obras de difícil leitura, são obras volumosas, ela é profundamente prolixa, ela não é muito fácil de ler, então eles acabam publicando livros para tornar mais fácil o entendimento do Rustem. Então, eles publicam, por exemplo, Alucinações Evangélicas, do advogado Antônio Luiz Saião, em 1897, do Guilhom Ribeiro, em 1898, Jesus Diante da Cristandade, em 1898, já pelo espírito de Bittencourt Sampaio, pela mediunidade do Frederico Júnior, A Vida de Jesus, em 1979, publicado pelo Antônio de Lima, que foi o primeiro presidente da União Espírita Mineira. E esse livro, Rustenista, ele é prefaciado pelo Emmanuel. Aí nós vamos ter Jesus Nem Deus Nem Homem, de 1942, pelo presidente da FEB, agora sim, o presidente da FEB, Guilhom Ribeiro. E, por último, Elos Doutrinários, do Ismael Gomes Braga, um grande divulgador do Esperanto no Brasil e também no movimento espírita, em 1949, também publicando um livro de forte vertente rustenguista. Isso vai dar um problemão quando vai ter a questão da polêmica em relação ao espírito Humberto de Campos com seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de 1936. Ele publica neste livro, né, a gente vai ler o seguinte trechinho aí. Em uma das tais assembleias, são assembleias promovidas na espiritualidade, presidida pelo coração misericordioso do Augusto Cordeiro, que está se referindo Humberto de Campos a Jesus, e vejam, né, toda a cadência rustenista aí, coração misericordioso e Augusto do Cordeiro, né, uma visão catolicizante de Jesus. Fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, em 3 de outubro de 1804, vira a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Segundo os planos do trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de Jean-Baptiste Rustem, que organizaria o trabalho da fé, Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Delagne, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana no velho mundo e dilatando-a com os necessários complementos. E aqui é um problemão, porque se vocês verem a nossa aula sobre o Rustem,
a gente vai ver que o livro de Rustem é completamente contrário a toda a doutrina espírita. A partir do momento que ele fala da queda dos espíritos, que ele insiste que o espírito, depois de um grau de evolução, volta numa situação de inferioridade. Ele fala sobre os espíritos que evoluíram em linha reta e esses espíritos não reencarnam. Fala a respeito do corpo fluídico de Jesus, a respeito da virgindade perpétua de Maria. Então, não tem nada a ver com o espiritismo, tem muito mais a ver com o catolicismo. E, no caso, a psicografia de Chico Xavier coloca Jean-Baptiste Rustem como um dos assessores de Allan Kardec para a obra da codificação. Enquanto que a gente sabe que entre Allan Kardec e Rustem não houve o que pode se dizer, né, laços estreitos de fraternidade, mas de uma polidez social. E por isso que o livro foi é extremamente criticado pelas pessoas que não aceitam a obra de Rustem, que consideram a obra de Rustem uma literatura umbralina dentro do movimento espírita. E o pior de tudo é que tem um aval da psicografia de Chico Xavier. Né? Mas não fica aí. Ainda continuando, quando o espírito de Humberto de Campos fala a respeito da febre, ele diz o seguinte: Ismael, disse-lhe o Senhor, ou seja, Jesus, concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na Terra. Na pátria dos meus ensinamentos, Brasil, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza, e faz-se mister coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. Procurarás, entre todas as agremiações da doutrina, aquela que possa reunir no seu seio todos os agrupamentos. Colocarás aí a tua célula, a fim de que todas as mentalidades postas na direção dos trabalhos evangélicos estejam afinadas pelo diapasão da tua serenidade e do teu devotamento à minha seara. As ordens e observações de Jesus foram por ele integralmente cumpridas, por ele, Ismael. Escolheu as reservas preciosas da federação e assentou dentro dela a sua tenda de trabalho espiritual. E aí fica uma coisa mais complicada, porque Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, ele atesta, então, que existe um espírito, que é o espírito de Ismael. Esse espírito é responsável pelo verdadeiro espiritismo no Brasil e que o verdadeiro espiritismo no Brasil está na Federação Espírita Brasileira, que é a maior propagadora das obras dos 4 evangelhos de Jean-Baptiste Rustem aqui no Brasil. Então, isso, para boa parte dos espíritas, é inaceitável. E passa batido porque a maioria não sabe das polêmicas. Então, elas vão lendo isso e não conseguem entender que é uma declaração de legitimidade de tudo que a FEB fez até então a respeito dessa obra, que, como eu disse, é uma obra que tem um viés catolicizante muito grande dentro do movimento espírita, né? Tirando do espiritismo aquela questão da fé raciocinada. E aí, ainda mais, né, quando a gente pega a obra Testemunhos de Chico Xavier, escrita e comentada pela Sueli Caldas Schubert, que é uma série de correspondências trocadas entre Chico Xavier e o então presidente da FEB, Ivan Tuiu de Freitas. O Chico Xavier, ele assume, dizendo que sim, não foi uma inserção da FEB, a figura de Rustem, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que estava na psicografia original do livro. Então, já havia acusações nesse sentido em relação a Rustem, né, que a FEB teria adulterado e colocado o nome de Rustem. E na sua carta para Vantuílio de Freitas, Chico Xavier, pelo menos o que está no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert, Chico Xavier assume que não. Aquilo faz parte da psicografia original do, então, espírito do acadêmico Humberto de Campos. E também a gente vai encontrar essa parte rustemista na obra de Emmanuel. Por exemplo, na questão 243 do livro O Consolador de Emmanuel, nós temos a seguinte pergunta: todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas
No que se refere aos problemas da dor, resposta de Emmanuel: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, em cujas mãos angelicais repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. A questão de governador do mundo, o primeiro espírito que fala isso, né, exatamente são os espíritos que psicografam a obra de Rustem, e também a questão de Jesus ter evoluído em linha reta, ele nunca ter falhado. E por nunca ter falhado, Jesus nunca teve um corpo de carne. E aí, no caso, o seu corpo aqui na Terra teria sido fluídico. Essa tese é esposada pelo Emmanuel no livro O Consolador. Aí nós vamos ter a oposição à fé, né, que é feita em 1926, um congresso constituinte espírita, com a ideia de criar uma organização unificadora, uma vez que eles não encontravam na FEB o espelho daquilo que representaria o movimento espírita brasileiro. Esse congresso contou com a presença de 286 das 620 entidades convidadas, e nesse congresso eles resolveram criar a Liga Espírita do Brasil, a LEB, que era uma nova entidade federativa nacional, que seria seguida pela criação das ligas municipais e estaduais. Então, era uma alternativa à FEB. E a Liga Espírita do Brasil, né, ou Liga Espírita Brasileira, ela é fundada em 1927, e tendo um dos seus primeiros presidentes a pessoa do Leôncio Correia, um advogado, escritor e jornalista paranaense, muito influente na sociedade, muito influente no movimento espírita de então. Posteriormente, em 1949, é realizado no Rio de Janeiro o segundo Congresso Espírita Pan-Americano. O evento tem por ideia, né, fomentar uma criação de uma Confederação Espírita Brasileira ou um Conselho Federativo Nacional. E Vantuil de Freitas, vocês vão ver os detalhes disso quando a gente fala aula sobre o Espiritismo no Brasil, ele apresenta um modelo para as pessoas que estavam participando desse congresso, que foram procurá-lo na FEB, e ele apresenta um modelo de CFN, né, um Conselho Federativo Nacional. Mas com a diferença que esse Conselho Federativo, em vez de ser o gestor de todo o movimento espírita, esse Conselho Federativo Nacional estaria submetido à FEB. Então, a FEB não seria submetida ao Conselho Federativo, mas ao contrário. E as pessoas acabam aceitando isso para acabar com a celeuma, e o documento de unificação ele é assinado por vários representantes do movimento espírita brasileiro e recebe o nome de Pacto Áureo pelo confrade Arthur Lins de Vasconcelos. E objetivando a adesão de outras federações, foi criada a Caravana da Fraternidade, realizada em 1950, visitando 11 estados das regiões norte e nordeste do país, para que eles pudessem aderir ao pacto. E com isso, a Liga, né, a Liga Espírita do Brasil, ela acaba perdendo força. Ela, por conta do Pacto Áureo, ela vira a Liga Espírita do Distrito Federal, quando o Distrito Federal ficava no Rio de Janeiro. Aí, no final dos anos 50, com a mudança da sede da República para Brasília, ela passa a se chamar Liga Espírita do Estado da Guanabara. E aí, depois, com a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, em 1975, é criada a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, seção capital, FEERJ, que se funde à Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que já existia em Niterói, que assume a seção interior. Aí, para evitar briga em relação ao nome Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a FEERJ, né, que seria a seção capital, passa a se chamar União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, a USE-ERJ. E aí a USE-ERJ ela muda de nome para Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que ela recebe os associados da FEERJ e passa a assumir a função federativa diante do Conselho Federativo Nacional, lá na Federação Espírita Brasileira. E aí nós temos a bibliografia, né, que eu vou deixar disponível na descrição do vídeo. Ok?
Então, meus amigos, nós temos aí a, toda a história a respeito dessas celeumas. Essas celeumas permanecem, e por isso que nós vamos ver vários espíritas que estudam a respeito disso serem profundos críticos da obra de Emmanuel, profundos críticos da obra de Humberto de Campos e, por consequência, de Chico Xavier, porque Chico Xavier ele acabou sendo o grande garoto propaganda da Federação Espírita Brasileira. E os seus livros são publicados, né, os seus livros mais importantes acabam sendo publicados pelaquela federativa. Mas quando ele assume a tese rustenguista e põe Rusteng, né, como um dos auxiliares de Allan Kardec, ali, a partir dali, assume um lado dentro dessa briga de narrativas, e por isso muitas pessoas elas acabam se afastando da obra Chico Xaveriana. Então nós vamos ter essa celeuma que nos acompanha até hoje. E a gente vai ter essa discussão: o espiritismo é ou não é religião? E como a gente vê, essa discussão ela vem de longa data. O espiritismo, o lado que ganha é do espiritismo religioso, por vários motivos, né? Porque era o grupo melhor organizado, porque sendo um grupo religioso, essas pessoas elas acabam dando uma identificação, uma cara que permitem para pessoas que não têm um nível acadêmico, um nível intelectual, um nível cultural tão extraordinário como queriam os chamados científicos, essas pessoas mais simples, né, com afeto religioso, pudessem ser absorvidas pelo movimento espírita. Também permite o espiritismo, sendo uma religião, a sua proteção para as perseguições. A gente não pode esquecer que o Código Republicano ele luta para prender os espíritas, porque o espiritismo é tipificado como crime. Mas aí os espíritas eles se escoram na questão constitucional da liberdade religiosa. Sendo o espiritismo uma religião, aqueles dispositivos do Código Penal seriam inconstitucionais. E aí começa toda uma disputa a respeito da característica do espiritismo, né, do alto espiritismo, do baixo espiritismo, do espiritismo de mesa branca, do espiritismo de terreiro, e por aí vai. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por gentileza, deem o seu like para que a gente possa crescer, o algoritmo do YouTube possa divulgar o nosso estudo para outras pessoas. Ok? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.